Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite. Carlos, Catinha, tudo bom? Tudo bem com todos aí que estiverem? Muitas vezes eu sei que tem gente que assiste, mas não entra no chat, outros não sabem entrar, mas está tudo bem. Boa noite para todo mundo que estiver aí. E boa noite, boa tarde, bom dia para outros dias que forem assistir a gravação. Mais uma noite que nós vamos conversar, refletir, com uma lição muito importante hoje de Joana. Bom, todas são, né? Mas sempre eu acho a do dia ótima. Nós temos histórias para contar dentro desse tema que vão ser muito interessantes, viu? Fiquei muito curiosa, porque quando a Joana coloca uma coisa diferente, eu fico muito curiosa. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, elevando os nossos pensamentos com muita alegria a Deus, a Jesus, que é o nosso querido mestre, e a todos esses espíritos queridos, Joana de Ângeles, que se aproximam de todos aqueles que estão estudando, que estão refletindo, trazendo as suas vibrações de paz, de amor e de harmonia. Pedimos nesse momento, Senhor, que possamos sentir o teu abraço gostoso, querido, e que possamos nos sentir agasalhados, Senhor, no teu amor. Abençoa mais uma vez a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador e a toda a direção e a todos aqueles que fazem parte desse trabalho. Que a noite seja muito proveitosa para todos nós, graças a Deus. Bom, oi, Luzia, nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a ira. Essa palavra ira, ela é pequenininha, mas ela é danada, viu? Ela e a raiva estão ligadas, não é? A ira é um acesso de raiva, vamos dizer assim, é o surto da raiva, é a ira, porque uma pessoa irada, nossa, ela pode fazer coisas terríveis. É uma emoção humana, ela é básica, é uma emoção humana básica e ela é definida como um sentimento de protesto. Vejam bem, protestar com a ira. Porque ela significa esse surto de emoção, não é? Ela está baseada na insegurança, na frustração, que vai se exteriorizar quando o ego, nosso querido amiguinho ego, se sente ferido ou ameaçado. Aí o ego não gosta. Agora, oi, Martinha. Agora, o que pode causar um acesso de ira? Existem todos os sentimentos que não são bons,
para as nossas emoções. Mas a ira, ela causa uma vasodilatação, ela causa uma maior disposição sanguínea na nossa cabeça e a pressão, né, são reflexos da raiva. Quantas pessoas não têm um AVC, não têm, como a gente fala, o cara teve um treco ali de repente, cai duro, é o quê? Às vezes de um ataque de ira, não é? Um ataque de ódio. Ele surta daquela forma, sai quebrando tudo, querendo matar todo mundo, querendo... Pronto. Ele se descompensa, existe essa vasodilatação, a pressão sobe, o cara pode também cair duro. Pode. Mas causam muitos problemas naquele momento que podem ser irreversíveis, até um AVC você pode não desencarnar, mas pode ficar ali todo torto porque teve ódio, né? Teve um ataque de raiva, que uma das pessoas falam, subiu a cabeça. Então, a Joana nos concita a evitar, a qualquer preço, a vitória da ira sobre a nossa serenidade. Bom, serenos nós ainda não somos, né? Porque a serenidade, eu ser um serenão é aquela pessoa que realmente nada abala, não é que ela não tenha sentimentos, mas ela é uma pessoa harmoniosa, né? Porque a ira é filha do orgulho. Impressionante. Vejam bem, se a ira ela é a filha espúria do orgulho, quando ele se sente ferido, lá pelo sentimento de que a gente estava falando agora de insegurança, frustração. Então, quando ele se sente ferido, toda vez que as circunstâncias vão se apresentar em desacordo com qualquer ocorrência, vai fazer o quê? Vai dar um ataque de ódio, de ira, ele vai ficar descompensado. Então, a gente tem que ter, assim, um cuidadinho com o nosso ego. O ego, ele é capaz de nos ajudar a fazer o eixo ego-self, como ele pode embarrear isso aí e vai lá fazer um eixo ego-sombra, aí a gente está lascado, né? Então, a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento, trabalhar em nós a serenidade, esses vícios morais que a Joana fala, não é? Que é o orgulho, egoísmo, vaidade, o ciúme, tudo isso está ligado ao nosso orgulho. E aí a Joana vai falar, eu adoro tudo de mitologia, e a Joana também adora dar exemplos de mitologia. Então, quando ela diz que desde o mitológico fratricídio de Caim contra Abel, que foi vitimado pela chama da ira, considerando a injustiça de Deus para com ele. Então, ela permanece como uma labareda a arder indefinidamente na sociedade. Aí eu fiquei muito curiosa, porque eu pensei assim, eu nunca tinha pensado, lido sobre a história de Caim e Abel, nesse sentido de que o Caim ele se sentiu injustiçado. Eu falei, não, injustiçado de quê? Porque eu soube muito bem a história, né? Então, Caim matou Abel principalmente devido à inveja e ao ressentimento por sua oferta ter sido rejeitada por Deus, enquanto a de Abel foi aceita. Então, a Bíblia indica que Caim trouxe do fruto da terra como oferta, enquanto Abel trouxe as primícias de seu rebanho.
Então, vamos lá fazer um detalhamento para a gente entender o fundo moral dessa história que Joana coloca aqui como símbolo, né, representativo da ira. Então, o primeiro ponto é a inveja e o ressoamento. A rejeição da oferta de Caim despertou um sentimento de inveja e ressentimento em seu coração. Ele se sentiu como injustiçado e desiludido com Deus. Aí a gente se coloca aqui, vamos nos colocar nesses lugares, tá? No lugar do que desperta o sentimento de inveja em nós ou no outro por nós. Por que o que eu faço pode não ser reconhecido, o que o outro faz pode ser? Sentimento, segundo ponto, um sentimento de inferioridade. O fato de Abel ser agraciado, enquanto ele não, pode ter alimentado um sentimento de inferioridade e de que não merecia o favor divino. Então, quando eu sou, não é, preterida por uma outra pessoa que foi aceita, né, que não foi rejeitada, então pode sim bater um sentimento de inferioridade. Ah, tá vendo? Eu não sirvo para nada. Ai, então eu sou uma porcaria, né? Eu nada meu dá certo. Vem logo aquelas crenças limitantes, né? Terceiro, a ausência de aceitação. Quer dizer, a falta de aceitação da oferta de Caim pode ter sido interpretada como uma crítica aos seus esforços, o que pode ter levado Caim a buscar uma forma de resolver o conflito com Abel. Cara, vem cá. Por que você sempre aceita? Por que você conseguiu ou consegue e eu não consigo? Não aceito, não é? Como tem muita gente aí que não aceita um monte de coisa, né? Faz até revolução. Então, eu não aceito perder no jogo, no voto, eu não aceito perder para um namorado, para uma outra pessoa, eu não aceito perder o meu emprego, eu não aceito não ser aumentado do meu salário. Tem muitas coisas que a gente não aceita. Então, isso pode ter acontecido? Pode. A gente está analisando aqui à luz da psicologia, tá? O símbolo Caim e Abel é apenas uma representação da humanidade. Um outro ponto, o desafeto. A tensão entre os irmãos pode, porque poderia já ter uma tensão ali, ter sido agravada pela oferta do Abel, que era mais bem-sucedida e, consequentemente, mais aceita por Deus. E isso pode ter, veja bem, terreno das hipóteses, isso pode ter contribuído para o desentendimento entre eles, que a gente não sabe, já poderia ter uma rivalidade igualzinho acontece até dentro das casas espíritas, o que é mais lamentável. Acontecer no mundo corporativo não é legal, mas a gente até entende, né? Porque ali estão disputando cargo e salário. Agora, dentro de um templo religioso, o que se disputa? Vamos refletir sobre isso. Quinto ponto, o resultado da desobediência. Como assim? O crime de Abel foi um ato de desobediência a Deus e uma consequência direta da desobediência dos seus pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, lá com a maçã, com a serpente. Então, o que nós passamos para os nossos, qual a educação que nós damos para os nossos filhos, né? Quando nós somos desobedientes, quando nós também somos mentirosos, quando a nossa conduta também não é uma conduta lá, né, que seja exemplo. Então,
Por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim? Então, o Senhor aceitou Abel e sua oferta, não aceitando a de Caim, e isso o deixou muito furioso, tá? Por quê? Vamos lá. Parece que o que Abel deu ao Senhor não foi lá de bom grado. Foi assim meio que forçado. Ele deu porque a política, né? Vai agradar a Deus, eu vou lá, dou um agradinho. Já isso foi o Caim, né? Agora, o Abel não, que agora já estou até fazendo confusão com os dois nomes. O Abel, que foi o que foi morto, o Abel, o que ele deu foi logo da sua primeira safra, o que era melhor, o que tinha, ele deu o que era melhor para ele. Ele tirou dele o melhor e ofereceu ao Senhor. Então, a dádiva de Abel, com certeza, foi mais aceita. Então, quem não conhece pessoas assim, quem até já não foi assim, não é? Que qualquer coisa diferente pode assim suscitar no outro inveja, raiva, esses melindres. Exatamente, Martinha, ele deu o que estava no seu coração. E o Caim, ele não deu de coração. Aí a gente lembra lá do templo, né? Lá no tempo de Jesus, quando eles estavam no templo, e apareceu as pessoas que davam seus muito dinheiro, né, nos altares, e a gente lembra da viúva lá no gasofilácio, quando ela apenas pôde colocar uma única moeda. Era a única coisa que ela tinha, mas ela queria homenagear o Senhor também. E aí foi que Jesus explicou, né, para todos nós que o que ela havia doado tinha muito mais valor nesse sentido, porque ela deu de coração, os outros deram para se exibir, mostrando: olha aqui, eu estou dando ouro, hein? Olha, eu estou dando joias. Qual é o valor que tem quando a gente fica trombeteando, não é? A doação, a caridade? Olha quantas coisas a gente pode tirar dessa lição, desse pequeno exemplo que a Joana de Ângeles trouxe para nós. Então, quando ela fala desse mitológico fratricídio de Caim contra Abel, é sobre a ira que ela está falando. Como nós podemos ser, de repente, tocados pela ira, porque tantas coisas tem dentro de nós que não são boas. Isso nos suscita quem? O ego. Como pode o meu ser menos do que o seu? Quem está falando aí é o senhor ego, que se sente o rei da cocada preta. Porque, falando nisso, a cocada preta é a mais gostosa, né? Quem é baiano aí sabe disso. Então, sorrateira e disfarçada, esse sentimento, ele se encontra lá no nosso íntimo, aguardando a faísca que está ali, ó, pegando aquele foguinho, né? E suas consequências são imprevisíveis. Por isso, tantas vezes, as pessoas são matam as outras numa questão de trânsito, numa bobagem. Que chaminha é essa que ela desperta a minha ira quando a gente sabe da questão e diz assim, mas, nossa, foi por tão pouco. Mas por que mexeu? O que uma pessoa estranha pode me causar de inveja, alguma coisa no trânsito? Não, não é ela. Não sou eu que estou causando. É a pessoa
que ela já tem esse complexo todo de rejeição, da inferioridade, da falta de aceitação, do desafeto, e é desobediente. O que acontece? Quando essa faísca toca em mim, que eu estou toda dessa forma, não é? Com todos esses sentimentos, pronto. Aquilo já me lembra, passou à minha frente porque quer ser o melhor. É sempre assim, mas eu não vou deixar barato. Eu sabia, não me escolheu porque eu sou isso ou aquilo. A pessoa sempre coloca no outro a responsabilidade pelas suas frustrações, pela sua inferioridade. Gente, está fazendo sentido? Podem falar aí, viu? Então, como é que a gente pode identificar, em muitas situações comportamentais, abrindo a porta para os desastres morais que assolam a humanidade? Então, a gente identifica nessas situações comportamentais. Como é que anda o comportamento da humanidade? Não é só do Brasil, não. Na humanidade, em todo o planeta. Como é que anda o nosso comportamento? Né? Então, que aí, nesse comportamento desastroso, a gente abre as portas para os desastres morais. É uma reação emocional inesperada, imprevisível e cruel, porque a ira ela é tão cruel, esse sentimento ele é tão cruel que pode sair dessa emoção descompensada uma tragédia tenebrosa. Então, ela fala que os dicionaristas afirmam que é uma reação natural ante uma injustiça. Mas, no caso de Deus, né, o Caim diz que Deus ele foi injusto com ele. É o de uma arrogância, não é? É de uma prepotência. No entanto, como ela diz, depende muito de como se considera o que é tido como injustiça, em razão dos interesses em jogo. O interesse do Caim em agradar a Deus era apenas bajulação, como muita gente vê aí. Agora, o do Abel, não. O Abel não tinha interesse em puxar saco de Deus, ele não tinha esse interesse. Então, muitos incidentes se acumulam no imo dos seres humanos, lá dentro, né? Até que, de repente, alguma insignificância explode em atitude agressiva, sempre infeliz. Toda atitude agressiva ela é sempre infeliz, porque pode sempre partir de uma insignificância. Eu peguei, como é que as pessoas chamam? Não é implicância, tem um outro nome que a pessoa diz, eu peguei ranço. Peguei ranço de fulana, Kátia. Por quê? Porque ela falou isso para mim, falou aquilo, me expôs. Então, a gente começa... Tá, e o que você sentiu nesse momento, quando se sentiu afrontado, quando se sentiu, não é? No seu orgulho aí, o que aconteceu? Aí a gente vai falar para a pessoa, isso é o ego. Quando a pessoa já tem uma certa consciência, ela aceita, ela diz, realmente eu tenho horror que discordem de mim, ou que não me aceitem. Então, isso é um problema da pessoa, não do outro, que foi um displicente, ou que falou de uma forma que nem era essa que o outro interpretou. A nossa interpretação está dentro das nossas fragilidades, não do outro.
O outro tem as fragilidades dele, mas não é por isso que todo mundo vá nos atacar, vá nos fazer raiva de propósito, porque às vezes a gente tem uma palavra infeliz. Às vezes a gente fala de uma forma parecendo arrogante, mas é porque fala alto, ou então tem uma voz muito. Então, a gente também, quando recebe esses feedbacks, a gente deve procurar se conter, ter uma voz mais branda. Uma vez, eu conhecia, muitos anos atrás, um amigo que recebe o Dr. Herman. E aí, antes de começar os trabalhos de cura, era num centro pequeno, para começar o trabalho de cura, ele fazia uma pequena explanação, porque era uma equipe muito pequena, só que era o dia de cura, então era assim, não podia ter muita gente, que a casa era pequena, então atendia, por exemplo, 5 pessoas por vez. Usa muitas palavras, sinto muito, me perdoe, Tia. Então, ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci, e falei assim, meu Deus, como eu preciso treinar isso, porque eu sei que eu falo, às vezes, de uma forma que não tem nada a ver com raiva, nada. É aquele, a gente se empolga, né? A gente vê aqui que eu me empolgo. Ele disse que as nossas palavras deveriam ser como mel. Não de meloso, tá? Porque meloso também, cá para nós, é chato pra caramba, a pessoa ali, nhanhanhã, não é isso. Mel, que não machuca, que sejam doces, suaves, até mesmo quando a gente quer dar uma bronca. Uma bronca, você pode ser assertivo, e dentro da assertividade, você usar de, de uma forma doce, falando com a pessoa aquilo que você não está gostando, como aquilo te afeta, mas a gente ainda não sabe fazer isso muito bem. Aí a gente acaba se atrapalhando. É isso que os espíritos amigos já falam para a gente, às vezes, que nós somos muito atrapalhados. Então, quando não é reprimida desde as suas primeiras manifestações, a gente está falando da ira, tá? Quando, olha aí, nos diálogos acalorados, transformam-se em altercações e, de imediato, pode explodir, com uma força incontrolada, tornando-se responsável por ações incompatíveis com a dignidade humana. Por exemplo, não se deve discutir sobre futebol, política, religião, quando o grupo é heterogêneo. Se é um grupo homogêneo, eu estou reunida com pessoas da minha roda, que estão, por exemplo, são espiritualistas ou espíritas, então eu não posso discutir isso com religiões que não toleram o espiritismo. Sobre política, a mesma coisa, e sobre futebol, outra também. Então, porque se a gente tiver uma faísca ali de discordância, de falar do meu time, pode sim explodir uma força incontrolada, porque vai dando um negócio assim, porque bate em todos aqueles pontos que nós já falamos. Então, não justifiquemos a ira quando formos vítima da sua ação nefasta. Nada há que sirva de desculpa pela ocorrência doentia dessa serpente venenosa e implacável. Aí eu vou contar uma outra história também mitológica que eu adoro, que aí já é a mitologia, né, grega e tal, porque ela diz assim, eu gostei dessa frase, hein? Vamos lá. Utiliza-te da disciplina moral para contê-la, a ira, e diluí-la. Aí ela fala, males sem conto resultam dessa hidra de Lerna,
que sempre se renova e termina por envenenar o seu portador. Então, vamos lá. Vamos lá falar da mitologia grega, dizendo que a Hidra de Lerna, eu já até tinha lido essa história, porque eu li os 12 trabalhos de Hércules, e esse foi um dos desafios de Hércules, era matar a Hidra de Lerna. Era um monstro aquático, e ele tinha muitas cabeças, várias. Mas o monstro era tão terrível que se regenerava quando cortava uma, nascia 2, 3 cabeças, era uma coisa horrível. A sua capacidade de regeneração e o veneno mortal tornavam-na um oponente formidável, sendo um dos trabalhos de Hércules e a sua derrota. A derrota da serpente lá. Tá? O Hércules também conseguiu matar a Hidra de Lerna. Então, esse monstro lendário, ele é filho de Tifão e Equidna, que habitavam um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, que ficava lá na Grécia. Características, vamos lá ver as características, né? Porque eu fui pesquisar, porque eu adoro mitologia, né? Olha que bicho feio. Ela tinha o corpo de dragão e várias cabeças de serpente. O hálito e o sangue eram venenosos. Regeneração. A sua característica mais notável, lá da Hidra de Lerna, era a capacidade de regenerar as cabeças. Quando uma era cortada, 2 novas cresciam no seu lugar. Quer dizer, que coisa tenebrosa, né? Derrota. Hércules, durante os seus 12 trabalhos, ele foi incumbido de matar a Hidra. Então, ele pegou o irmão para ajudá-lo, o tal de Iolau, e conseguiu derrotar, cauterizando, porque o irmão dele era especialista em cauterização, os pescoços das cabeças cortadas para impedir a regeneração. E o veneno, Hércules utilizou o sangue venenoso da Hidra para envenenar as flechas dele. Ele foi esperto, foi lá e molhou lá, o que acabaria por prejudicar ele mesmo, tá? Não é tudo que vai e volta. Qual o significado simbólico da Hidra de Lerna? A Hidra ela pode ser interpretada como um símbolo de problemas persistentes e difíceis de resolver, pois, por mais que se combatam, eles tendem a reaparecer. Também pode representar a resiliência, a capacidade de recuperação de uma força, dependendo do que fizermos com a nossa Hidra de Lerna. Todos nós temos um dragão, não é? Como domar o nosso dragão para que essas cabeças, né, não fiquem por aí nos envenenando e envenenando o outro. Então, quando se diz que podem simbolizar problemas difíceis que tentam se combater e eles reaparecem, porque não foram combatidos direito, combatidos com amor. Porque a raiva gera raiva, a violência gera violência. Existe uma frase esotérica que diz, era um programa até que eu ouvia quando era garota, eu adorava esse programa, quando no final, a pessoa que falava sobre temas diversos, ele dizia, sempre no final ele falava, violência gera violência, e só o amor constrói para a eternidade. Bonito, né? Então, se nós ficarmos deixando que os problemas difíceis se reacendam, estão sempre surgindo como as cabeças da Hidra, nós não estamos trabalhando em nós a nossa reforma íntima, no sentido de envenenarmos o outro, de machucarmos o outro, da falta de perdão. Vejam quantos símbolos
Por isso que a Joana usa, eu gosto muito de metáfora. Joana é ericksoniana, não é possível. Então, ela, ela fala sobre esses símbolos porque eles têm um fundo muito interessante e muito profundo. Olha que eu já tinha lido isso, mas nunca me atentei, até porque na época eu nem estudava psicologia ainda, eu estava no antigo científico, então isso para mim era só um monstro que o Hércules foi lá matar, mas não tinha essa simbologia psicológica, né? Essa interpretação não passou pela minha cabeça. Então, abandonei isso, nunca pensei mais. Agora que a Joana fala, eu fui buscar e trouxe isso que muito assim, foi bom para mim como pessoa, como profissional, entender isso, porque a gente pode usar isso como metáfora também. Muito legal, eu gostei muito disso. Então, ela está dizendo aqui que a face da pessoa instável, portadora de ira com facilidade, se deteriora e lentamente exterioriza os tóxicos que a vitalizam. Eu não sei, a Joana não é muito de se divertir nesse ponto que a gente está achando, não, viu? Mas ela está feliz, com certeza. Bom, a face da pessoa, eu falei, que tóxicos são esses, né? A hidra não era venenosa, o hálito, então a pessoa que fala e que exala o hálito do ódio, da raiva, da crítica, falando mal dos outros, ela se torna uma pessoa tóxica e se intoxica também. Então, olha o que a Joana recomenda. Seja severo em tuas autoanálises em relação a esse mórbido sentimento que te assalta. Então, eu prefiro dizer, sejamos severos em nossas autoanálises em relação a esse mórbido sentimento que ainda nos assalta. Pode nos assaltar em algum momento, a gente não sabe. Não sabemos ainda de todas as nossas reações diante de tanta variedade de crimes, de coisas erradas, de tanta degeneração. A gente não sabe, ainda que se tivéssemos que enfrentar algo assim, a gente não sabe qual seria o nosso comportamento ali. Porque as pessoas, aí ela usa uma linguagem muito engraçada que muita gente usa, né? As pessoas denominadas de maus bofes, que é de temperamento, né? Geniosa, como são identificados os irados? Esse cara aí é dos maus bofes, vive assim. São insatisfeitas, são desconfiadas e autodesamadas. Elas não amam nem a elas mesmas, porque a pessoa que se ama é amada. E a pessoa que não se ama, ela espere fel, não as palavras de mel, como disse o nosso querido Dr. Herman. Então, a maioria de nós não sabe falar com a docilidade de uma bala de mel, como ele dizia, como se estivesse chupando uma bala de mel. Não, a gente fica, o desamado, ele está sempre insatisfeito, achando que o mundo está contra ele, pobre coitado lascado que se faz de vítima, né? Do coitadinho de mim. Então, mediante os nossos conflitos emocionais, eu gosto de colocar nós, porque eu me coloco aqui, porque a Joana fala, né, conflitos dos seus conflitos. Aí, quando a gente vai repetir, dá a impressão que eu estou fora. Não, então eu gosto de falar me lembrando de Maria de Magdala. Quando ela falava para os leprosos, que ela foi morar com eles, né, na época, não vou contar aqui a história, porque está lá na playlist a história de Maria de Magdala, que eu conto,
São 4 partes de tão profunda que é a história, mas eu achei interessante isso quando eu faço, não porque eu seja uma grande coisa, porque eu fico com vergonha de dizer, olha, vocês têm... Não. Então, eu coloco sempre eu também. Ela dizia sempre, vós, os leprosos. Aí fazia a preleção. Um dia, quando ela se descobriu leprosa, nesse dia ela mudou o discurso e disse, nós, os leprosos. Então, eu ainda estou leprosa, mediante os nossos conflitos emocionais, não conseguindo dominarmos-nos, precisam ser como? Temidas, porque não conseguimos ser amados. Então, seja lá qual for a situação em que nos encontremos, respeitemos o outro, não vivendo armado contra todos. Porque muitas vezes estamos sempre armados, né? De pé atrás, porque alguém vai me agredir. Porque ela diz uma coisa também que a gente tem que aprender para não julgar, porque nós desconhecemos os padecimentos daquele que nós vemos de momento como nosso inimigo, em razão de alguma atitude que nos atinja desagradavelmente. Então, é provável que não tenha tido intenção, não é, da agressão, de uma palavra, mas se a pessoa fez com um objetivo perverso, também para que a gente não desça ao seu patamar de primitivismo espiritual, porque nós somos muito complexos e engraçados, porque nós condenamos essas injustiças, mas também fazemos a mesma coisa. Só que quando é contra nós, a gente... Agora, se a gente faz, quem me conhece sabe que eu não tenho esse... Não é assim que a gente escuta as respostas? Não, quem me conhece sabe como eu sou uma pessoa do bem, como eu não faço isso. E também, outro dizer que essas pessoas que fazem o mal, que não são civilizadas, dizem assim, é porque há uma semana eu não tomo meu remédio, por isso eu me descompensei. Essa é a desculpa esfarrapada daquele que é o irado. Aí a Joana diz que é muito fácil nós encontrarmos pessoas em estado de desespero, é verdade. Dominadas ainda pelos instintos primários, do que cidadãos educados formando grupos sociais edificantes. Então, aí eu me lembrei dos nossos grupos de Joana, né? Eu me lembrei que nós, pelo menos, estamos tentando sermos um grupo social edificante. É um treinamento, e eu acho isso muito legal. Então, eu acho muito bom isso. A gente vê como é bom estarmos em grupos edificantes, em grupos que nos elevam. Então, isso a gente tem a tendência para ficar justificando. Então, ela está dizendo que a ira é muito mais comum no indivíduo que não teve oportunidade de dominar as ambições enfermiças do seu processo de crescimento moral. E a gente estuda muito isso com Joana nos nossos grupos, não é verdade? Por quê? Claro que vai ser comum naquela pessoa que tem essas ambições enfermiças e o seu crescimento moral praticamente estagnado. Então, ela fica ali, não é? Remancheando, fica ali toda a vida, porque o compromisso dela naquele momento é com as suas ambições enfermiças. Aí ela fala para nós que constitui um desafio, porque não faltam situações que nos estimulem ao surgimento da ira ou a mantenham em atividade frequente. Aí já é patologia mesmo, o cara vive irado. Ai, pelo amor de Deus, pelo menos a gente já sabe que eu espero que aqui ninguém viva irado.
nem tenha surtos de ira em nenhum momento. Eu penso que hoje, no máximo, o que a gente pode sentir é muito chateado, uma raiva passageira, porque a Joana, eu agora não me lembro se foi em psicologia da gratidão ou tem um outro livro que agora eu não estou lembrando, que a coleção é grande, quando ela diz que sentir aquela raiva no momento, tudo bem, é natural. O que a gente não pode é ficar ruminando essa raiva. A raiva vem porque é um sentimento básico do ser humano, mas, ao mesmo tempo, ela deve ser extinta. A gente deve pensar, epa, respirando. Não quero sentir isso, não. Eu, pelo menos hoje, não que eu não sinta raiva às vezes, mas essa raiva, mesmo rápida, eu passo mal. Eu não consigo mais não sentir nada físico. Então, eu evito muito hoje até ler e ver coisas que realmente me causariam raiva por causa das injustiças e de toda essa série de coisas. Então, eu procuro não ficar me contaminando com isso, para eu exercitar uma harmonia, porque não sentir raiva fica muito difícil. E a raiva não faz bem para a gente. Graças a Deus não é ira. Sabe, ira não. Agora, a raiva a gente ainda sente. Mas a gente não pode cultivar, como a Joana fala, que é um processo. Você sentiu raiva, você trabalha o arrependimento, vamos dizer assim, limpa aquele sentimento, respira e volta a entender o motivo da raiva, por que eu fiquei, foi uma coisa injusta, é uma coisa injusta, uma situação injusta, mas se nós olharmos e começarmos a ler com a interpretação da doutrina espírita, a gente vai compreender as leis de causa e efeito, que ninguém sofre por nada. Isso não quer dizer que, sabendo das guerras e tudo isso horroroso que acontece, que a gente vai ficar assim, mas também, né, naquela guerra, as crianças, mas ninguém ali é inocente. Se estão passando por isso, é porque tem alguma coisa. A gente não tem o direito nem de pensar assim. A gente pode entender, nossa, esse povo tão sofrido, eles trouxeram realmente uma expiação, uma prova muito difícil. Espíritos que são comprometidos como nós, porque aqui também ninguém é santo, aí a gente deve orar. Como é que eu faço, então? Eu queria tanto poder ajudar na guerra, nisso, naquilo. Ora, entra em oração. Tiago diz sempre que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que oremos uns pelos outros. Então, vamos orar pelo nosso planeta, porque o planeta Terra é a nossa casa. Não temos outra. Essas casas de cimento que a gente mora, eu fico pensando como se fosse uma aldeia indígena, cada um na sua oca, mas dentro da nossa grande casa, que é o planeta Terra. Então, a gente tem que orar pela nossa casa, orar pelo planeta. Então, não me importa se a gente acha isso, acha aquilo, daquele povo porque está sofrendo, porque merece. Aí a gente pode fazer, como eu ouvi uma pessoa dizendo, eu achei muito lindo, quando vê toda essa situação e vê uma situação específica, diz, Senhor, porque não sou eu quem está ali. Então, a gente precisa agradecer a Deus não estar ali. Então, para não piorar a minha situação de amanhã eu ter que estar ali, vamos orar pelo outro. Não vamos nos irar. Podemos nos indignar como cidadãos do mundo, do universo. Poxa, Senhor, aí falar com Deus. Vamos reclamar com Deus, mas no bom sentido, tá? Reclamar no sentido de, poxa, Senhor, como está difícil eu compreender isso,
como é difícil aceitar, Senhor, tal injustiça. Eu compreendo, eu já entendo as leis, mas é muito difícil entender profundamente as tuas leis. Aí vamos estudar. Aí a gente, vamos estudar para a gente cada vez mais ir, sabe, entendendo as leis de justiça. Aí a gente vai se sentindo mais pacificado e orando melhor. Depois ela diz que a ira manifesta-se de 1000 formas, inclusive contra aquele que a padece. Ela considera isso uma doença, um padecimento. Então, muitas pessoas tentando realizar tarefas dignificantes, porque os resultados não são aqueles aguardados naquele momento, golpeiam paredes e tudo que encontram pela frente, autoagridem-se, ferem-se, arrebentam objetos e instrumentos que estavam utilizando. A gente não temos, graças a Deus, né, nós não temos a oportunidade de ficar vendo ninguém fazer isso, pelo menos, né, só se a pessoa realmente tem um ataque de fúria. Mas a gente vê muito isso em novela, né? Às vezes a novela, a pessoa é rica. Aí a gente vê assim. Eu morro de rir quando eu vi a novela, agora eu não assisto mais nada, não tenho nem tempo. Aí a pessoa começa a chegar os pratos, pega aqueles cristais, né? E taca na cara do outro, joga na parede, quebra a casa toda, pega a mesa e bum! Aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? É uma forma da pessoa, né, descarregar raiva. Poxa, pelo menos ela não quebrou na cabeça de ninguém. Muito bom, né? Mas ela é rica, não, o personagem, ela vai e compra tudo de novo, chama os empregados para limpar. Pobre pode quebrar os seus poucos pratinhos bonitinhos que a gente compra ali. Comprei um conjuntinho tão bonitinho, todo meu eu compro 4, porque eu também não estou comprando mais nada. Mas a última vez eu comprei 4 xicrinhas lindas da cor preta, porque ela tinha um friso branco, pirizinho preto e branco de sobremesa. Achei tão lindo. Imagina se eu comer, só serve de mau exemplo, é verdade. Imagina, eu vou ter um ataque de fúria, pegar aquelas xicrinhas que eu paguei um sacrifício, vou quebrar tudo, porque eu estou com raivinha. Me poupe, vai fazer uma coisa boa, vai lavar um chão. Quando eu estou chateada, eu vou lavar uma louça, ponho roupa na máquina, eu vou arrumar uma bagunça, arrumar meus livros, tirar um pó, porque aqui tem muita marisia. Nossa, os móveis ficam grudentos, então vamos passar um óleozinho, acabou a raiva. Em vez de destruir, vamos construir. Porque, exatamente, a criança, a Martinha, que vê isso numa novela, que não é só das 8, a gente já viu isso em novelinha das 6, aí ela vai, quando ela tiver com raivinha, ela pega o copo e tum! Porque eu vi na novela. Então, essa rebelião, aí rompem papéis, anotações, queimam, rasgam livros e cadernos, xingam, né, blasfemam numa fúria incontrolável. Só que essa rebeldia do orgulho vai desgastando quem? O sistema nervoso, produzindo irregularidades cardíacas, a gente falou isso lá no início. Agora, o pior de tudo é atrair espíritos infelizes que se comprazem em atormentar-nos. Então, se fica só com uma pressãozinha alta, vai lá, toma um remedinho agora. E os espíritos infelizes que adoram ver esse tipo de coisa? A gente faz o que com eles? Né? Então, no capítulo das obsessões, a ira desempenha um papel fundamental. Então, em razão de quê? Da velocidade com que se rompe, sem dar lugar à reflexão, à paciência e à razão. Então, ela é semelhante a um relâmpago. Bum! Pode cair em cima de um prédio que não tenha aquele para-raios, um bairro, cair num posto de gasolina e pegar fogo. Pode explodir. Então, simples, a princípio,
essa inarmonia emocional, ela tende a se complicar, esmagando os sentimentos saudáveis e conduzindo as suas vítimas a situações deploráveis. Vejam bem a nossa também responsabilidade. E isso implica aí num pontinho que já vai contando do nosso próprio prejuízo. Então, à medida que vamos logrando diluir os impulsos da ira, vamos gozar de saúde sob todos os aspectos e avançaremos na conquista de valores inestimáveis do espírito. Aqui eu paro para dizer que é uma questão de escolha. Se eu diluo esses impulsos em mim, e com isso eu vou ter saúde, eu vou avançar, eu vou conquistar, né, valores do espírito. É uma questão, até eu sempre falo, gente, é uma questão de inteligência. O que causa isso se eu ficar assim? E se eu não ficar, o que causa? Então eu vou escolher. Eu prefiro esse aqui que me traz bem-estar, porque eu me sinto mal quando eu fico com ira, né? Quando a pessoa se desequilibra. Então, ela diz também que jamais nos arrependeremos por havermos dominado esse impulso da ira quando sejamos visitados pela sua impetuosidade. Não vem de repente, o trovão, aí vem o relâmpago? Constataremos que, contornando o gatilho do desespero, vamos recuperar a serenidade e vamos conseguir conquistar e vencer o desafio ou quem o gerou, né? A gente não sabe, que dificulta o nosso comportamento. Aí agora ela fala das amizades, que muitas amizades bem construídas surgiram em momentos difíceis do relacionamento, após superado o problema inicial. Então, às vezes, de um mal-entendido, surge assim uma amizade inquebrantável. Agora, toda vez que houver, pelo contrário, ela fala, que houver aceitação do impulso perverso, aí são geradas situações que vão se arrastar desnecessariamente por muito tempo. E algumas vezes são ainda transferidas para a futura existência. Olha, mais uma falta de inteligência. Eu ainda quero carregar isso para outra vida? Não. Por isso Jesus dizia, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz, né, te coloque na prisão. Então, a disciplina da ira, ela pode começar com o treinamento do silêncio ante as ofensas. Se a gente começar a bater boca, não para nunca mais. Tem uma técnica muito importante em habilidades sociais. Se alguém está gritando e falando alto, a técnica é você falando mais baixo. Porque torna, porque deixa, porque... Por que você está falando alto? Eu estou ouvindo. Não, mas... Então, quem vê, só vê aquela pessoa desequilibrada gritando. O outro ali pode falar baixo. Eu entendi o que você quer dizer. E quanto mais baixo, pior para aquele irado, porque ele odeia, ele quer bater boca. Então, experimentem fazer isso. Aí, quando ela diz que a disciplina da ira, não é? Tem esse silêncio e o exercício da compaixão em relação ao próximo e a nós mesmos, porque aí tem que ter compaixão comigo, pelo amor de Deus, na prática do bem e da caridade. Então, no momento que eu tenho compaixão do próximo e também de mim mesmo, eu me quero o meu bem,
Não, não quero o meu mal. Se isso vai me dar um ataque cardíaco, vai me dar um AVC, ainda entro como suicida no plano espiritual, porque fui uma coisa terrível. Então, eu não quero ser uma coisa terrível, quero ser uma pessoa voltada para o bem, uma pessoa que não seja irada. Por fim, compreendemos que a vida sempre vai responder conforme programada e que nós podemos torná-la um rosário de bênçãos. Olha a escolha de novo. Ou um calvário interminável. Gente, eu quero a minha vida um rosário de bênçãos ou um calvário interminável. Não. Eu não quero isso para mim. E os que não conseguires de imediato, aguarda, treina. E quando isso nos afligir, não retribuas com um aguilhão semelhante, que é isso que eu digo. Critica o outro, é, ficamos ali no bate-boca, mas a gente vai retribuir da mesma forma, então não adianta eu criticar o outro, às vezes eu sou até pior. Para encerrar, a Joana diz o seguinte: nas fúlgidas, brilhantes páginas do Evangelho, engraçado é a Joana falando dela mesma, tá? A figura de Joana de Cusa ressalta quando, no poste do sacrifício para ser queimada viva, o algoz, após a afligir ao máximo, inclusive ameaçando incendiar-lhe o filho, igualmente preso a um outro poste, pergunta irado: o teu carpinteiro somente te ensinou a morrer sem reclamar? E ela respondeu serena: não somente a isto, mas também a vos amar e perdoar. Quando começares a vencer a ira, quando começarmos, não é? Veremos que a existência se tornará para nós um leve fardo, com suaves testemunhos. Irar-se nunca. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecidos, Senhor, por essa grande lição de nossa querida Joana de Ângeles, esse espírito querido, inesquecível, que pedimos a Deus que a abençoe. Agradecemos, Senhor, por essa lição e por todas as lições que Joana nos traz. Muito boa noite, um bom descanso para todos nós e um final de semana de paz sem ira. Um beijo e todos nós. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.